Estudar em grupo funciona? Sim, mas nem sempre. É tão comum chegar pra mim alunos dizendo: ah, professor, eu não consigo estudar em grupo, eu prefiro estudar sozinho. E outros alunos dizendo: ah, professor, eu não consigo estudar sozinho, eu prefiro estudar em grupo. E para todos esses grupos de alunos, a minha resposta é sempre a mesma. Você não deve só estudar sozinho, nem só estudar em grupo. São estudos diferentes, são os dois tipos de estudo, né? Mesmo que muita gente diga que não, você consegue estudar em grupo e render muito bem, sim. O problema é que muita gente comete nos seus grupos de estudos alguns erros que diminuem muito a produtividade, e hoje a gente vai trabalhar 3 desses erros que para mim são os principais. Thank you! Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que esse programa é patrocinado por absolutamente ninguém. Então já deixa o teu like aí, já faz um comentáriozinho, enfim, compartilha esse vídeo com todo mundo porque eu não tenho patrocinadores. Então agora vamos começar. Erro de número 1, e que pra mim esse é o que gera as piores consequências: ter mais de 4 pessoas no grupo de estudos. Veja só, se você tem um grupo de estudos, a ideia é que seja focado, correto? Então, se você tem 2 pessoas é pouco, até porque 2 pessoas não é grupo, é dupla. 3 pessoas num grupo de estudos é o ideal. Se você tem 4 pessoas, ainda é aceitável. 5 pessoas pra cima, a maior probabilidade é de virar bagunça e você nem conseguir estudar. Mas mesmo que você consiga estudar com 5 pessoas ou mais no seu grupo, ainda assim, muito provavelmente seria melhor dividir em subgrupos e você teria um rendimento melhor. Estudar com 5 pessoas, principalmente são 5 pessoas que se gostam, 5 amigos, é muito comum, muito frequente que, ainda que focados, alguns deles comentem alguma coisa sobre uma série bacana, sobre um acontecimento, sobre fofoca, que a gente gosta pra caramba de fofocar. Então um erro muito comum é você ter grupos de estudos grandes, com 5 pessoas ou mais. Ideal é de até 4 pessoas, 3 a 4 pessoas num grupo de estudos, aí você mantém absoluto foco, tranquilo? Próximo erro. O próximo erro, e também gera muitas consequências ruins, principalmente de organização, é não chegar com uma pauta definida de estudos. Você chega no seu grupo de estudos, primeiro que já é difícil de você encontrar com todo mundo, e essa dificuldade aumenta se você tiver mais de 5 pessoas no grupo. Mas se você tem lá o seu horário marcado do grupo semanal, que eu recomendo, se você tem grupo de estudos, esse horário deve constar no seu horário de estudos, no seu cronograma de estudos. Horário de se reunir. Você chega no horário de se reunir pensando no que vai estudar. Quando chegar, já se fudeu. O ideal é ter pré-determinado com antecedência qual vai ser a pauta. Se vocês vão resolver determinadas questões, vão fazer uma determinada ficha, se vão se ajudar com um conteúdo ou outro. O que não pode é chegar lá e dizer: e aí, vai ajudar o quê? Sei não, diz aí. Aí fodeu. Meu irmão, se for assim, já arrombou. O grupo de estudos, ele tem que ser focado com um objetivo determinado. Eu vou me reunir com a galera para que a gente estude determinado assunto, ou determinados assuntos. A gente vai resolver tal ficha. Determina antes e estuda em grupo lá, alright? Parece besteira, mas o aumento de rendimento que você tem quando tem feito isso é absurdo. Inclusive você que está me assistindo, se você já tem grupo de estudos, você provavelmente já teve algumas reuniões com pauta determinada previamente e outras reuniões sem pauta determinada previamente. E se você fizer um esforcinho, você vai concordar comigo que as que você estava sem pauta foram muito menos produtivas do que as que você estava com pauta. Claro que tem exceções, mas a regra é essa, via de regra, determina uma pauta com antecedência, ok? Então, último erro dos que nós falaremos hoje, será dito depois do jabá. Olha aqui, esse vídeo ele não tem patrocinador, mas ele é um oferecimento da M0, que é uma plataforma de estudos grátis, tem link aí na descrição. Você tem questões toda semana para você fazer, questões novas e originais, toda semana que valem Medcoins, que é a moeda fictícia da M0. Com os Medcoins você compra e-books, videoaulas, podcasts e uma porrada de outras coisas que a gente vai fornecer lá, e tudo isso é de graça. Link na descrição. Agora voltamos para a programação normal. O erro mais cometido entre os alunos, e que talvez não tenha uma consequência tão grave a curto prazo quanto os outros dois, mas a longo prazo sim, e tenha em mente que o Enem é maratona, não é corrida de 100 metros, o Enem é longo prazo, esse erro é não diversificar o seu grupo de estudos. E eu não tô falando de diversificar de ter um chinês, um asiático, um negro, não tô falando disso não. Eu tô falando de diversificar em áreas de afinidade. É interessante que você tenha um cara de exatas, um cara de humanas, um cara de saúde e prio. Esse é o grupo de estudos ideal.
Um de exatas, um de humanas, um de saúde. 3 pessoas, acabou-se. 3 pessoas que se gostam, 3 pessoas que se entendem e que estão entrosadas, sendo um de cada área. Esse é o ideal. Ah, professor, mas todos os meus amigos são de exatas, eu também sou de exatas. Quer dizer que eu devo fazer grupo de estudos com pessoas que eu não gosto? Não! Se você tem vários amigos, e escola, faculdade, cursinho, isolado, tudo isso, são momentos da sua vida, são ambientes que você faz várias amizades e conhece várias pessoas, estou dizendo para você dar preferência àquelas pessoas de outras áreas. Ah, por quê, professor? Não quero, por quê? Bicho, é o seguinte, se você for olhar 10 listas das melhores formas de aprender, as 10 listas vão te dizer que ensinar é a melhor forma de aprender. Porra, não vamos ignorar isso, cara. Se você tem um cara de humanas, um cara de exatas e um cara de saúde, o que você acha que eu vou sugerir que você faça agora? Pois é, exatamente. Uma vez que você tem poucas pessoas no grupo e que tem uma pauta pré-determinada, você pensa, a gente vai se reunir esse sábado à tarde para estudar o quê? O cara de exatas vai ensinar pra gente probabilidade estatística. O cara de saúde vai ensinar pra gente sistema escritor. E o cara de humanas vai ensinar a Revolução Russa. Porra, Revolução Russa, se fudeu, hein? Pegou um assunto grandão. Pauta pré-determinada, o que é que todo mundo faz? Todo mundo dá uma pré-estudada antes do encontro do grupo de estudos para ensinar os demais. O cara de exatas dá uma boa estudada naquele assunto que é específico dele. O cara de humanas dá uma boa sacada na Revolução Russa. O cara de saúde pega sistema escritor, destrincha todinho. Se pá, até prepara material. Quando você estiver preparando o material, você vai sentir que aquilo ali é tempo perdido. Você vai pensar, porra, eu podia estar estudando outra coisa. Claro que você não vai preparar o melhor material do mundo, não precisa preparar slides e tal, mas uma ficha de questões, separa 1 ou 2 imagens que são bem elucidativas, leva pra lá. Chegando lá, você ensina aos teus colegas. Um quadrozinho pequeno, ou até no papel mesmo, quando o grupo de estudos é pequeno, isso gera pouco esforço necessário, porque são poucas pessoas aprendendo, e todo mundo sai ganhando isso no longo prazo, galera. Tô dizendo pra você aqui, né? Ô, cachorro, eu não tô falando merda pra você, não. O Enem é longo prazo. E no longo prazo, se você faz isso no ano inteiro, é sucesso, você tem sucesso. Você... Cachorro! Que cachorro é? Não sou cachorro, não! O ganho que você tem é incalculável ao longo do ano, certo? Fazendo esse tipo de coisa. Um abraço e até a próxima.